Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Amém. Estão me ouvindo aí? Queridos, a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, versículos 17 a 34. Está na lição, a gente mandou no grupo. Se você não tem, abra sua Bíblia. 1 Coríntios 11, versículos 17 a 34. Esse texto da ceia também está em Mateus 26, 17 a 30. Está também em Marcos, capítulo 14, versículo 12 a 26. E está também em Lucas, capítulo 22, versículo 7 a 23. E o texto que nós vamos ler do Coríntios é o apóstolo Paulo falando e ampliando o conceito da ceia e o significado da ceia. Os três primeiros, o Mateus, o Marcos e o Lucas, é o próprio Senhor Jesus falando sobre a ceia, instituindo a ceia, ensinando sobre a ceia e dando o mandamento de que se celebrasse a ceia. No Mateus e no Marcos e no Lucas. E em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo repete o que o Senhor falou e acrescenta mais algumas coisas. E ele começa dizendo: nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vocês ajuntam, porque vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte até importa que haja heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Paulo começa fazendo uma introdução aqui, falando da ceia, mas primeiro começa falando de que os cristãos da época se juntavam para celebrar a ceia, mas eles não faziam para melhorar, eles faziam de maneira que ficavam piores. Não estava edificando, não estava construindo. E ele diz que eles se ajuntavam na ceia, na igreja, e havia dissensão. E o apóstolo Paulo fala e até importa, e até bom que haja divergência e dissensão e heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. E daí ele fala: vocês, quando ajuntarem num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um come a sua própria ceia em casa. Então, queridos, a ceia não é comida, e não é bebida. A ceia é uma celebração instituída pelo Senhor Jesus, que tem um significado tremendo, extraordinário. E nós queremos falar algumas coisas sobre isso nesta manhã com vocês. Porque muitas vezes a igreja de Deus, no Brasil e no mundo, não tem atentado para os princípios da ceia. E eu estive até pesquisando, e eu estive até estudando sobre o assunto, e não deu tempo a aprofundar mais, mas aquilo que eu pude extrair, eu estou trazendo para vocês essa manhã. E o apóstolo começa fazendo a introdução dizendo: vocês não estão levando a sério a ceia, vocês não estão entendendo o significado da ceia do Senhor, vocês não estão entendendo, e vocês estão pensando que a ceia é como a ceia de vocês, a comida que vocês comem na casa do Senhor, que vocês vêm, comem e vão embora e pronto. Mas não é assim. A ceia tem um significado, ou vários significados extraordinários. E para participar da ceia, o Senhor faz algumas exigências, coloca algumas coisas como exigências. E também a Bíblia fala sobre os efeitos e os resultados da ceia do Senhor. Os resultados, os efeitos disso na nossa vida.
E aí o Paulo começa fazendo essa introdução, dizendo que eles estavam desprezando, fazendo de qualquer maneira, e chegava ao ponto de eles celebravam a ceia, e um comia demais, e até chegava ao ponto de se embriagar, bebia quase que o vinho sozinho, e não sobrava para os outros, e tinha gente que não comia nada. Então veja que confusão. Uns comiam demais, chegava a ponto de se embriagar com o vinho, e outros não sobravam, não participavam da ceia, não estavam entendendo o que é a ceia. E Paulo diz: irmãos, eu não posso louvar vocês por isso. Vocês não têm casa para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vou dizer? Louvar-vos-ei? Não vos louvo. Não posso louvar vocês pela forma que vocês estão fazendo e celebrando a ceia. Vocês não estão entendendo. E aí ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E agora ele começa a falar o que ele recebeu do Senhor sobre a ceia. Amém? Vamos ver o que o apóstolo está falando, o que ele recebeu do Senhor sobre a ceia. E nós estamos trazendo para vocês essa manhã aquilo que o Senhor deu para Paulo. Estamos transmitindo para os irmãos e mais algumas coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração. E Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o que ele recebeu do Senhor? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Porque qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordená-las-ei quando for. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Pai, mais uma vez, falamos contigo nesta manhã, agradecendo pelo privilégio que nos dá de estar aqui na tua casa, por ter nos trazido aqui, por ter nos dado vida, saúde, força, para chegarmos até aqui. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas, pela vida de cada irmão que está aqui nesta manhã, de cada irmã. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor fala ao nosso coração, traz ao nosso coração nesta manhã. Eu peço que o Senhor traga revelação, discernimento. O Senhor está dizendo que precisamos entender o que nós estamos fazendo. O Senhor está dizendo que precisamos entender as coisas espirituais, precisamos discernir as coisas espirituais, não podemos fazer as coisas espirituais de qualquer jeito, temos que entender, compreender e fazer do modo correto, para que possamos, Senhor, ser abençoados, ser edificados e ser tocados pelo Senhor, e também sermos bênção para outras pessoas. Pai, nos colocamos aqui nas tuas mãos nesta manhã. Usa as nossas vidas, usa a minha vida, a minha voz, o meu espírito para transmitir a tua palavra, o teu querer para os nossos irmãos. E usa as suas vidas também, abrindo os seus ouvidos, seus olhos, capacitando os seus corações para receberem a tua palavra, a tua voz nesta manhã. É nossa oração, nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Queridos,
A ceia do Senhor é uma das instituições determinadas pelo Senhor. A primeira ordenança do Senhor foi a pregação do Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15 é a primeira ordenança. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É a primeira ordenança. A segunda, o batismo, nesse mesmo texto. Quem crer e for batizado será salvo. Então, a primeira ordenança, a pregação do Evangelho, para que as pessoas conheçam o Evangelho, que nada mais é do que Jesus Cristo vindo ao mundo para morrer e salvar o pecador. Isso é o Evangelho, e que nós temos que, em contrapartida, crer e aceitar. O segundo mandamento, ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. E a terceira ordenança, a ceia, que é o que nós estamos estudando hoje. Se nós lermos, queridos, o texto onde Jesus celebrou a ceia, eu vou ler o texto de Lucas. São três textos. Cada evangelista falou sobre a ceia, e eles falam basicamente a mesma coisa, apenas alguns acrescentam algumas coisas a mais. Lucas 22, 7. Vamos ler aqui algumas coisas em Lucas 22. E aqui diz que chegou o dia dos pães asmos, o período de celebrar a Páscoa. Os judeus tinham o hábito de celebrar a Páscoa, e daqui a pouco vou falar sobre a Páscoa, e em que importava comemorar a Páscoa. E Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar a Páscoa, para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então Jesus explicou: ao entrardes na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Segui esse homem até a sua casa, aonde ele entrar. E quando ele entrar na casa, dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar, onde é o aposento, o qual eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E eles vos mostrará um espaçoso cenáculo, um cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E os discípulos foram e encontraram do jeito que Jesus falou. Para começar, queridos, a ceia não é qualquer coisa e não pode ser feita de qualquer maneira. Veja bem, a ceia foi celebrada por Jesus, pelo Senhor Jesus, logo que Satanás entrou em Judas, para convencê-lo a vender o Senhor aos principais sacerdotes judaicos, que o prenderam, crucificaram e o mataram. Foi exatamente isso, nessa noite. E o Paulo também repete isso. Se a gente ver aqui, ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor que vos ensinei, que na noite em que o Senhor foi traído, foi na noite em que ele foi traído, foi na noite em que Judas vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, que ele celebrou a ceia. Veja que momento sombrio na vida de Jesus. Já eram os momentos finais da sua caminhada aqui na terra. Foi nesse dia e nessa noite que Jesus foi vendido e foi preso. Foi vendido por Judas, que era um dos 11 que estava aqui participando da ceia. Judas estava junto nesse dia, nesse momento, participando da ceia. Então, queridos, a ceia foi celebrada pelo Senhor logo após Satanás entrar em Judas, o apóstolo do Senhor, e convencê-lo a vender a Jesus Cristo aos principais sacerdotes, para que prendessem, crucificassem e matá-lo. Portanto, foi celebrada pelo Senhor no fim do seu ministério na terra, pouco antes de sua prisão e de sua morte. A ceia não é uma ordenança do Senhor com pouco significado, como muitos cristãos pensam. Observamos que o Senhor mandou ir antecipadamente fazer os preparativos para que esse ato solene e tão relevante para o Senhor Jesus e também para todos os que o aceitam como seu Senhor e Salvador, Ele mandou preparar o local. O
O Senhor fazia pregações e ensinos e curas e milagres em qualquer lugar, em barcos, em casas, em igrejas. Mas a ceia Ele mandou preparar um lugar especial. Sim ou não? Sim, mandou preparar um lugar especial. Mobiliado. Vocês vão impressionante, estava preparado. Alguém já tinha preparado esse local. Então, queridos, Jesus pregou o Evangelho em vários lugares, em várias cidades, em vários países, em igrejas, em barcos, lá no deserto. Mas a ceia Ele mandou preparar o local. Mandou 2 discípulos na frente, Pedro e João, que eram os de grande confiança de Jesus e que estavam com Jesus nos momentos mais difíceis. Esses 2 mandou na frente preparar o local. Como observamos, não foi uma solenidade qualquer, feita em qualquer lugar. Quantos cristãos hoje têm dado pouco significado e valor para essa instituição, ou seja, a ceia do Senhor? O apóstolo Paulo diz que por isso que há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem ou que já morreram, porque não sabem discernir e entender e compreender o significado da ceia, que é o corpo, simboliza o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Queridos, a ceia, dependendo, pelo menos há 2 correntes teológicas, desde o cristianismo para cá. Uns entendem que a ceia, o pão e o vinho, quando orado, quando consagrado, quando abençoado, se transforma literalmente no corpo. O pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue de Jesus. Isso é o que se chama em teologia de substancialização, que é a transformação de algo que é símbolo em algo real. Uma das correntes doutrinárias da igreja no mundo pensa assim. Já outros entendem que não, que é apenas um símbolo do corpo e um símbolo do corpo, que é o pão, e o vinho, um símbolo do sangue de Jesus, do corpo de Jesus que foi entregue por nós na cruz, e o sangue que foi derramado por nós na cruz para salvar os que creem e o aceitam dos seus pecados. Queridos, o texto é bem claro. O texto que nós lemos, o Senhor falou: fazer isso em memória de mim. Se é memória, não é real. O que é memória é o quê? Para ser lembrado. É um símbolo. É um símbolo, é um simbolismo. Agora, o Senhor disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. E pegando o vinho, disse: isso é o meu sangue. E alguém pega essa expressão e diz: não, o Senhor disse que era o corpo, e disse que era o sangue, mas ele está dizendo que é para fazer em memória. Então é para celebrar o quê? A memória. É para celebrar o que aconteceu lá na cruz do Calvário, é para relembrar, é para não esquecermos do que foi feito por nós, é para relembrar a importância dessa salvação, a grandiosidade dessa obra de Cristo na cruz, é para ser relembrada constantemente. Todas as vezes que o beberdes, fazer isso em memória de mim, é para fazer sempre. Ele não disse de quando em quando, mas todas as vezes que o fizerdes, fazer isso em memória de mim. Queridos, há algumas igrejas que entendem, que pensam que quando a pessoa vem à ceia, participa da ceia e do corpo, os pecados deles são apagados. Tem gente que pensa. Mas, queridos, o vinho e o pão não apaga o pecado de ninguém, mas o que o pão e o vinho representam apaga. Você está entendendo? O vinho e o pão, literalmente, eles são pão e vinho, mas o que eles representam, eles são símbolos, mas representam algo real.
representa o corpo de Cristo que foi dado por nós na cruz e o sangue derramado por nós na cruz. Então, se por um lado é um simbolismo, por outro lado tem que ser levado muito a sério, porque é um símbolo que representa algo real, algo vivo. Jesus ainda vive, representa o corpo de Jesus na cruz morto, mas também representa o corpo de Jesus vivo hoje. Porque nós vamos ver daqui a pouco que a ceia simboliza também comunhão no corpo de Cristo, simboliza que eu me uni a Cristo na cruz, quando eu aceito Jesus. Por isso que o batismo é batismo nas águas, e por isso que o batismo é por imersão. Porque quando a gente estuda sobre o batismo, a gente aprende que batismo é quando entro na água, estou sepultando o meu velho homem com todos os seus pecados, é um simbolismo. Mas quando eu saio da água, pela fé, eu sou uma nova pessoa. Então, batismo é simbolismo de algo que acontece espiritualmente, deve acontecer na nossa vida, sepultar o velho homem e nascer um novo homem em Jesus Cristo. E a ceia também é um simbolismo real, de algo real. Então, quando eu me uno a Cristo pelo batismo, na cruz, eu também me uno na sua ressurreição, porque Ele não está mais na cruz. Eu me uno na sua ressurreição, eu me uno ao Cristo que está vivo hoje, para receber dele o poder e a graça, e o perdão, e a unção, e a força para caminhar nesse mundo como um cristão vencedor. Então, queridos, a ceia precisa ser entendida dessa forma. Não é uma solenidade qualquer, o Senhor não fez em qualquer lugar, Ele escolheu o lugar. Outra coisa, o Senhor fazia pregações e ensino e curas e ministrava a todas as pessoas. Sim ou não? Jesus pregava para todos, multidões o acompanhavam. Mas quando foi celebrar a ceia, Ele celebrou para a multidão? Não. Ele escolheu, na ceia tinha quantos? Os 12 discípulos. Os 12 discípulos. Queridos, nós precisamos prestar muita atenção na palavra. Não está escrito de qualquer maneira. Está escrito para ensinar. Jesus ensinava falando e ensinava com os exemplos. Ele não fez em qualquer lugar. Ele fez de maneira toda especial, mandou mobiliar o lugar, levou os discípulos para lá, e não levou qualquer um, levou os 12 discípulos. Levou 12. E embora ele tenha ministrado para milhares de pessoas, aliás, a Bíblia não registra nem a mãe de Jesus, que é Maria, não estava aqui na ceia. E tem gente que quer colocar Maria acima de Jesus Cristo. Se Jesus não levou Maria à ceia foi apenas para os 12 discípulos. E Maria também seguia Jesus. As outras mulheres seguiam Jesus. As outras pessoas seguiam Jesus. Mas a ceia, Jesus considerou como algo muito especial. Tem uma mensagem muito especial. A ceia do Senhor é uma ordenança do Senhor. E Ele diz que é para fazer em memória dEle, fazer isso em memória de mim. É uma ordem imperativa. Não é fazer a hora que a gente quer e participar quando nós queremos. Ele diz que é para fazer isso em memória dEle. Ele está dando uma ordem, faça isso. Se você me aceitou, se você decidiu me seguir, se você quer que eu seja o seu Salvador, então faça tudo que eu estou pedindo. E a primeira coisa é: ouça o meu Evangelho e me aceite como seu Salvador pessoal. Entregue sua vida para mim. É a primeira ordenança: pregai o Evangelho, e todo o que crê e for batizado será salvo. Então, primeiro, ouvir o Evangelho e aceitar. Segunda ordenança de Jesus: se batize para confirmar a sua decisão ao lado de Jesus e para confessar que você está morrendo para o velho homem e que você quer nascer uma nova pessoa. Evidente que essa transformação não vai ser da noite para o dia. A gente vai sepultar o velho homem quando a gente nasce no reino e a gente se batiza, sepulta o velho homem e nasce uma nova pessoa, mas nasce um bebê e você vai passar a vida inteira crescendo em Deus. Levando o trupicão, igual criança, levantando, andando.
Mas você tem que ter nascido no reino. O velho homem tem que ter morrido. E a terceira coisa, queridos, agora o ensino da ceia. Bem, e os significados da ceia? Primeiro o significado da ceia, está na página 28 aí, porque é uma sequência da revista que eu estou lá, mas na verdade é a página 2 dessa lição. O primeiro significado da ceia, libertação. Por que a ceia significa libertação? Porque através da morte de Jesus, do seu sacrifício, nós somos o quê? Salvos, perdoados e libertos. Sim ou não? Sim, nós somos perdoados e libertos. Nossos pecados são apagados e nós somos reconciliados com Deus. Somos religados a Deus, porque o pecado nos separa de Deus. Queridos, a primeira coisa que Jesus fez aqui, ele celebrou a Páscoa primeiro. Sim ou não? Sim. Ele disse, prepare o lugar porque eu quero celebrar a Páscoa com vocês. Primeiro ele celebrou a Páscoa, que era uma coisa que os judeus faziam todos os anos. Desde que saíram do Egito, lá em Êxodo 12, Deus deu orientação sobre a Páscoa. E o que foi a Páscoa? A Páscoa, você já deve ter estudado. No dia que o Senhor falou assim, vou aplicar a última praga no Egito para que eles libertem vocês. Vou matar todos os primogênitos do Egito. Vai passar um anjo de noite e a casa que não tiver sangue na porta, o anjo vai matar todos os primogênitos em toda a terra do Egito. Mas falou para o povo judeu, pegue um cabrito ou uma ovelha sem nenhuma mancha, derrame o sangue desse cabrito, aplique na porta da casa de vocês pelo lado de fora, pega a carne do cabrito, comam durante a noite, porque o anjo vai passar pela madrugada, vai matar todos os primogênitos do Egito, e o faraó vai ficar desesperado e vai libertar vocês, e vai falar, pode ir embora, tira esse povo daqui, senão eles vão destruir nós. É isso que está registrado lá. E os israelitas fizeram isso, fizeram a Páscoa, essa primeira Páscoa. E foi isso que aconteceu. O anjo saiu ferindo todas as casas do Egito, mas aonde ele passava, que tinha sangue na beira da porta, o anjo não tocava em ninguém. Isso simbolizava para o sangue de Jesus Cristo, para o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo aquilo era simbolismo de algo real que ia acontecer. Então, a morte de Cristo na cruz do Calvário, queridos, simboliza também a Páscoa. O que isso simboliza? Simboliza que assim como os judeus, através da Páscoa, foram libertados da escravidão do Egito e levados para a terra da Canaã. Quando nós vamos a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, nós somos libertos do império das trevas, do pecado e do reino de Satanás, e nós somos levados para o reino de Deus. Amém? Amém. Então é o primeiro significado, libertação. A Páscoa simbolizou a libertação do povo hebreu, libertação do cativeiro egípcio. E a morte de Cristo significa libertação do pecador que está perdido longe de Deus, caminhando longe de Deus, como diz a Bíblia lá, o apóstolo falando que andávamos longe de Deus segundo os nossos desejos, segundo o príncipe das trevas, segundo o inimigo, mas através de Jesus nós fomos perdoados, nós fomos libertos e nós fomos trazidos para o reino de Deus. Então, a primeira coisa que a Páscoa significa é libertação. A Páscoa significava libertação para os judeus, libertação da escravidão, e foi instituída por Deus na noite que o povo judeu foi liberto da escravidão e levados por Deus para a terra de Canaã. Portanto, simboliza a libertação da escravidão egípcia. Isso a Páscoa. Mas a ceia, Jesus celebrou primeiro a Páscoa e depois entrou na ceia. E daí ele explica a ceia. A ceia significa a libertação do pecado, do domínio de Satanás, de todo aquele que crê e aceita o Senhor Jesus como seu Salvador.
Na celebração da Páscoa, era sacrificado um cordeiro, um cabrito sem mácula, simbolizando a morte sacrificial do Senhor Jesus, feita para expiar e tirar os pecados de uma vez para sempre. Na cerimônia da Páscoa, o sangue do cordeiro ou cabrito deveria ser aspergido nos umbrais da porta de cada israelita, como sinal para que o anjo destruidor não ferisse, como feriu os primogênitos do Egito, não tocasse na casa onde houvesse o sangue. Do mesmo modo, o sangue de Jesus Cristo purifica o pecador arrependido de todo pecado, que o aceita e aceita a sua obra na cruz. 1 João 1, 11 e 12, aliás, Evangelho de João 1, 11 e 12 e 1 João 1, 7. O que diz esse versículo? 1 João 1, 11 e 12. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Ao aceitar Jesus Cristo, ao crer em Jesus Cristo, nós recebemos o que? O poder para transformar nossas vidas em filhos de Deus. E 1 João 1,7 diz que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, mas se confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, assim como o sangue na porta simbolizava libertação e proteção para o israelita, o sangue na nossa vida representa libertação do pecado, salvação e significa também proteção, porque aonde há o sangue de Jesus aspergido, o diabo não toca. Amém? Aonde há o sangue de Jesus aspergido na vida, Satanás não tem mais poder. Por isso que 1 João fala: quem é nascido de Deus vence o mundo, e quem é nascido de Deus, o diabo não pode tocá-lo. Queridos, se o diabo está tocando na vida de alguém, é porque essa pessoa não está ainda em aliança com Deus. Daqui a pouco nós vamos ver que a morte de Cristo também significa aliança. Primeira coisa, então, significa libertação. Segunda coisa, memorial. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Que memorial é esse? O pão e o vinho, como já disse há pouco, se tornam literalmente o corpo de Cristo? Não. O pão e o vinho são símbolos do corpo de Jesus Cristo, entregue na cruz para salvar o pecador. Precisamos entender que o pão e o vinho são símbolos de algo real, do corpo do Senhor, dado e entregue para a nossa salvação, ou para a salvação de todo aquele que crê e o aceita. Portanto, a ceia é a recordação, a celebração da morte, do sacrifício de Jesus Cristo, de si próprio, para salvar o pecador. A ceia também é o testemunho de que o corpo de Cristo foi quebrado, moído e seu sangue derramado para salvar o pecador. E aí a gente vê dois textos aí, o de Coríntios, o Paulo dizendo: tomai e comei, o Senhor disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Queridos, o pão, quando partimos, está simbolizando o quê? Quando você parte e pega um pedaço de pão, quando nós pecamos, o que isso está simbolizando? Que eu estou pegando um pedaço do corpo de Cristo que foi partido por mim na cruz para me salvar. Você tem ideia disso? Quando a gente pega um pedaço de pão, por isso que ele mandou partir, é para você entender que você está pegando um pedacinho de um simbolismo do corpo dele, que foi partido e moído para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Você tem ideia do preço? Tem ideia da dimensão? Olha o que diz Isaías: verdadeiramente, Isaías 53, 4 e 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, levou as nossas dores sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
foi moído, teve o seu lado furado, foi morto, teve seus pés pregados na cruz, teve o pecado da humanidade inteira lançada sobre ele. Queridos, o sofrimento de Jesus não foi só humano, físico. O sofrimento maior foi quando foi lançado o pecado do mundo inteiro sobre ele na cruz. Ele levou o pecado de todos nós na cruz. E aí você diz, se Jesus levou o pecado de todos nós, então está todo mundo salvo e perdoado. Ele levou de todos, mas o resultado é para aquele que crê e aceita. Já foi feito, a obra já foi feita, eu só tenho que aceitar e me apropriar. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é que vai ser condenado quando morrer, já está condenado aqui na terra, porque não crê e não aceita a obra de salvação de Jesus Cristo. Então, queridos, esse é o simbolismo, é o memorial que é para ser feito. Simboliza, é o símbolo do corpo, de algo real, de um corpo que foi moído, rasgado, ferido na cruz, para que nós pudéssemos ter salvação, libertação. Tá? Quando quebramos o pão, recordamos o corpo que foi quebrado, foi moído por causa dos nossos pecados. Quando bebemos o cálice, lembramos que Ele derramou seu sangue por amor de nós, para perdão dos nossos pecados. Não participamos do sangue para receber perdão, mas porque recebemos perdão quando Ele morreu na cruz. Não participamos do vinho e do corpo para receber perdão, mas participamos disso aqui, relembrando, memorizando o corpo dele na cruz do Calvário, a carne rasgada, o sangue derramado para perdão dos nossos pecados. Foi lá na cruz que ele fez isso. Foi lá na cruz. Eu me lembro de um hino antigo que a gente cantava. Foi lá na cruz, foi lá na cruz, que Jesus morreu por mim. Foi lá na cruz, querido. Foi lá na cruz a obra. Foi lá na cruz que nossos pecados foram perdoados. Foi lá na cruz que nós fomos reconciliados com Deus. Foi lá na cruz que nós fomos libertos do poder de Satanás. Mas nós precisamos crer e aceitar, dizer: Jesus, eu quero para mim esses pecados, eu quero libertação do poder das trevas, eu quero transformação, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero para a minha vida tudo que foi feito na cruz. Por isso que aquele outro hino diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é herança nossa. Tudo foi lá na cruz. Terceira coisa, queridos. Então, primeiro significado, libertação. Segundo significado, memorial do que representa o seu corpo. E terceira coisa, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, é a celebração de uma nova aliança. O que ele disse aí? Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. O que é testamento? O que é testamento? Tem algumas traduções da Bíblia de vocês que diz o quê? Aliança, não é? O que é testamento? Aliança, pacto. Quando você se casa, essa aliança simboliza o quê? A aliança que você tem quem é casado simboliza o quê? Compromisso, pacto, compromisso. Isso é aliança. Não é algo redondo para colocar no dedo e como a hora que quiser e joga a hora que quiser. Simboliza um compromisso com alguém. Alguém comprometido ou comprometida com alguém. Isso é pacto, é aliança. Mas nós estamos numa geração que não aprendeu a respeitar e valorizar alianças e pactos. Mas para entrar no céu, ou nós valorizamos a aliança com Deus, ou nós não vamos entrar no céu. Então precisamos aprender a entender as alianças e a respeitar as alianças. Aliança com Deus. Queridos, aliança significa compromisso. Compromisso.
O povo judeu sabia o significado das alianças. O pão e o vinho era muito usado pelos judeus. Pão e vinho fazia parte de um ritual de aliança de sangue, constituído no seu mais alto nível de aliança que alguém podia fazer. Quando alguém fazia uma aliança com vinho e com pão, era uma aliança de sangue. Lá os judeus faziam muito isso, os orientais. Era uma aliança de sangue que simbolizava que duas pessoas estavam se unindo para se tornar um, para fazer parte um da vida do outro, de maneira que um fazia parte da vida do outro e o outro fazia parte da vida do outro, sucessivamente. Eram duas pessoas que se uniam, todos os seus bens iam para o outro e os bens do outro iam para ele. Tornava-se o quê? Uma unidade só. É assim que eles entendiam o pacto. Por isso Jesus falou de pacto. Em Gênesis, por exemplo, capítulo 14, vocês vão ver lá no versículo 18 e 20, Moisés e Melquisedeque, eles fazendo uma aliança. E eles levaram vinho e pão. Vinho e pão. Simbolismo também que Jesus usou de vinho e pão. Compromisso. Foi isso que o Senhor disse ao afirmar que o cálice é o Novo Testamento, a nova aliança, mediante o seu sangue. Uma aliança que permite novamente o pecador se aproximar de Deus e tornar-se um com Ele. É uma aliança que permite o pecador voltar novamente para Deus e se tornar um com Ele. Queridos, quando nós aceitamos Jesus Cristo e quando nós nos convertemos, precisamos entender que nós precisamos nos tornar um com Deus. E olha o que diz Hebreus também. Eu cito dois textos aí. João 14, 23, diz o Senhor, e disse Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aliança. Se alguém me ama e guarda a minha palavra, o que vai acontecer? Meu Pai o amará, e nós viremos para ele, e faremos nele morada. A aliança não é compromisso de uma parte só. Tem muita gente que se dá mal no casamento porque pensa que casamento é compromisso de um só. Casamento é compromisso de duas pessoas. E conversão e relacionamento com Deus é compromisso da pessoa com Deus e de Deus com a pessoa. Estarei com vocês enquanto vocês estiverem comigo. Se vocês me deixar, eu deixo vocês. Aliança, compromisso. Ele veio morrer por mim na cruz e dar a sua vida e fazer tudo o que eu não podia fazer para ser salvo, perdoado, liberto e transformado. Mas eu, por outro lado, eu tenho que fazer a minha parte, de crer, de aceitar, de me entregar e de me comprometer com Ele. É casamento, queridos, é casamento. Por isso que a igreja é chamada de quê? Noiva do Cordeiro, noiva. Nós estamos no noivado com Deus, com Jesus Cristo. Não é namoro, não é ficar como a gente, não é? O que o pessoal fala hoje? Ficar. A hora que está carente, vai lá e fica, depois, cada um para sua casa. Não, querido. Tem gente que quer fazer isso com Deus também, quer ficar com Deus. A hora que está com necessidade, corre para Deus, corre para a igreja, corre para alguém, ora por mim, me ajuda. Carente, a hora que o problema foi resolvido, vai embora, esquece. Não é assim. É pacto, é aliança, é compromisso. É isso que é a nossa salvação. É isso que isso aqui está representando. Isso aqui está representando algo real, que é a nossa salvação em Jesus Cristo. Ele morreu por mim, Ele deu sua vida. É uma dimensão extraordinária. Levou os meus pecados, levou as minhas enfermidades, levou as dores, levou a maldição, me tirou do reino das trevas, me levou para o seu reino. Mas por outro lado, para que eu possa desfrutar de tudo isso, eu preciso ter aliança, eu preciso estar comprometido, eu preciso estar ligado nele. Amém? Amém. Aliança significa compromisso, pacto, união. O matrimônio é uma aliança, um pacto. Entretanto, as pessoas de hoje em dia não dão muita atenção e valor para a aliança, para pacto, para compromisso. No entanto, no tocante à nossa aliança com Deus, nosso pacto com Deus, precisamos compreender que precisamos mantê-lo firme e retê-lo, agarrá-lo como algo de grande valor, que não se pode perder.
Queridos, olha o que diz Hebreus. Se você não está com a lição, Hebreus 10, 19 a 20, 19 a 30, olha o que diz. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Tendo ousadia para entrar na presença de Deus pelo sangue. Veja os direitos, o que o sangue de Jesus permite. Você pode entrar até a presença de Deus pelo sangue. Tendo, pois, irmãos, ousadia, direito, privilégio para entrar até o santuário, a presença de Deus pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Presta atenção, carne. Por isso o pão e o sangue, pela sua carne. Isso é Hebreus falando. Pela sua carne. Caminho que Ele nos consagrou, através da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, com realidade, com inteira certeza de fé, os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa, ou seja, compromisso, pacto, verdade. Não é para brincar, não é faz de conta, não é coisa de que se faz de conta, é com coração verdadeiro, com fé verdadeira, inteira certeza de fé. Não é uma fé parcial, que uma hora acredita, outra hora não acredita mais, uma hora caminha, outra hora desiste. Não, queridos, é com inteira certeza da fé. É uma fé que não muda nunca, não desiste nunca, ou fraco ou forte, mas nunca vai desistir de Deus. Amém? Amém. Eu e você podemos ficar fracos, podemos fracassar, podemos falhar, podemos até cair, mas precisamos entender que Deus é poderoso para nos levantar e que essa obra da cruz é completa. Me perdoa para trás, mas também me perdoa no meu dia a dia. Temos lá um sumo sacerdote que está intercedendo por nós, que abriu o caminho e ele está lá no céu intercedendo por mim e por você. Cheguemos com verdadeiro coração, não cheguemos de faz de conta, não, chegamos de verdade, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa. Retenhamos com firmeza a confissão da nossa esperança. Retenhamos com firmeza a confissão que eu fiz um dia de entregar minha vida para Ele e segui-lo, custe o que custar. Retenhamos com firmeza essa confissão, porque é essa perseverança na salvação, do que eu criei, na obra da cruz, é o que vai me conduzir até o céu. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros para estimularmos as boas obras. Não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Não deixe de ir à igreja ou de congregar na casa, seja onde for. Não deixe de cultuar a Deus na sua casa. Congregação é a igreja, mas a nossa congregação deve começar onde? Onde é que começa a primeira congregação? Antes da igreja? O lar. Não deixemos de congregar na nossa casa. Cadê o culto doméstico? Com a família? Cadê a oração? Aqui a gente vem também, aqui é lugar de congregar. Aqui a gente vem também para congregar, para buscar, para orar, para louvar. Mas a congregação tem que começar lá. Não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando uns aos outros, quanto mais vai se aproximando daquele dia. Por quê? Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Se pecarmos voluntariamente por decisão própria, rejeitarmos a salvação em Cristo, rejeitarmos a obra da cruz, se não quisermos mais Deus, mais a salvação em Jesus, não tem mais sacrifício pelo pecado. Por que não tem? Porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele salva, e se eu rejeito Jesus, não tem mais salvação. Mas enquanto eu quero Jesus, a salvação está liberada, está à minha disposição. E se eu pecar? Se eu pecar, temos um advogado junto ao Pai intercedendo por nós, e eu devo confessar os meus pecados, e o sangue de Jesus Cristo vai me purificar de todo pecado. E aí ele conclui dizendo, lá no velho pacto, quem quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de duas testemunhas. E aí ele diz,
de quanto maior castigo vocês cuidam ser merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Presta atenção nesse versículo. Qual é o castigo que vai ser merecedor o que pisar o Filho? Tiver com profano o sangue da aliança que foi santificado. Presta atenção, sangue da aliança. Isso aqui está representando algo real, o sangue da aliança, aquele que foi derramado na cruz para me salvar e para salvar você e para nos libertar. Nós não podemos pisar, nós não podemos desprezar, nós não podemos valorizar com qualquer coisa. Queridos, isso aqui tem um preço tremendo, custou a vida do Filho de Deus que deixou o trono e veio aqui para morrer por nós. De quanto maior castigo cuidares vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano, desprezar o sangue da aliança derramado na cruz, que nos santificou, e ainda fizer agravo ao Espírito Santo da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e eu darei, diz o Senhor, porque o Senhor julgará o seu povo. Então, queridos, precisamos entender que essa salvação tem um preço, que precisa compromisso, porque se nós não tivermos compromisso, o que vai acontecer? Nós seremos julgados pelo Senhor. Nós seremos julgados, mas Deus nos convida a ter compromisso. E concluindo, 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas vocês foram resgatados com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminável. A minha salvação, a sua salvação, a nossa salvação, custou o sangue do cordeiro, do Filho de Deus, que não tinha nenhum pecado, mas veio aqui morrer por causa do meu pecado, do seu pecado, dos nossos pecados. Por isso nós precisamos valorizar, entender e compreender, queridos, a grandiosidade desta salvação. E alguém pode dizer, poxa, e muitos dizem, mas é algo muito sério, eu tenho medo, será que eu estou preparado? Quem pode participar da ceia? Jesus disse o seguinte, em João 5, 6, 53 e 58. Disse, pois, Jesus, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Amém? A Bíblia, Jesus está dizendo que Ele é o pão que é para ser alimentado, e o sangue dele é o quê? É para ser bebido. Quem come a sua carne e bebe o seu sangue, ele diz, o que acontece? Tem vida eterna, eu vou ressuscitar essa pessoa no último dia. O que mais que ele fala? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vai permanecer em mim e eu vou permanecer nele, porque assim como eu também vivo pelo Pai, essa pessoa vai viver por mim. Mas tem gente que pensa que é comendo o pão e bebendo o cálice que está recebendo Deus na vida dele. Não. Quando eu participo do pão e eu bebo o cálice, eu estou relembrando que eu faço parte de Jesus Cristo, estou ligado nele. Eu estou relembrando que eu devo me alimentar dele uma vez por mês? Na ceia? Não. Esse pão está me lembrando que eu tenho que alimentar dele todos os dias na minha casa. Amém? Esse sangue está lembrando que eu tenho que beber desse sangue todos os dias na minha casa, para que eu tenha vida eterna, para que eu tenha perdão, para que eu tenha libertação, para que eu tenha transformação e para que eu seja preparado para encontrar com o Senhor, inclusive para ser ressuscitado no último dia. Isso aqui é simbolismo de algo real, que nós precisamos compreender e entender e
aceitar. Vamos ficar em pé.